Não, tá assim, abrir gravação, mas acho que. É verdade. Deixa... É, eu entrei já, tá. E aqui tá processando, tá. Não tá, então tá certo, beleza. Obrigada, um beijo. Olá, Vanessa, tudo bem? Não estou te ouvindo. Eu tava vendo com quem Ah, sim. organiza se tava tudo certo para ficar gravado, porque eu fico com medo de não deixar gravado. Deixa eu. Ah, entendi. Ih, a Neide tá me ligando de novo. Só um minutinho. Oi, Neide. Mas tem problema eu ficar conectada assim? Porque eu tô passando aqui os slides com o Fernando. Não, tranquilo. Tá. É só pra gente ver aqui pra ver se os slides você vai conseguir passar. Beleza. Obrigada, viu? Beijo, Neide. Tchau. Pronto. Quer compartilhar? Quero, deixa eu tentar aqui, que Feliz dia do fisioterapeuta. Ah, obrigado, querida, obrigado, é verdade. Eu também sou. Ah, é verdade, eu lembro disso, você também tinha dito pra É, gente que era mesmo, é verdade. eu sou físio. Vê se você tá vendo aí alguma coisa aí, Tá tudo perfeito. tá? Deixa eu passar aqui. Beleza, tá indo? Tá. Minha voz Tá tá tudo boa? ótimo. Tá. Tá tudo Tá. show. Vai arrasar, que tua palestra é sinistra, né? Tu arrasa. Que isso, garoto? Não, Eu nada disso. te assisti no congresso do Sara. Muito bom. Ah, você tava lá? Ah, que legal. Tava. Eu fui quando eu fui lá para poder acompanhar, fiquei 3 meses lá de fellow e aí tinha o congresso do Sara que não tinha ninguém, só o Sara e eu. Aí eu assisti, muito boa, muito boa. Ah, é verdade, é verdade. É, faz um tempinho, acho que foi 23. Faz um tempinho. Eu vou querer ver aqui mais à frente aqui, para você colocar um vídeo. Vou só Esse passando aqui mais WW que rápido. entrou, você sabe quem é? Repete. É você também? Esse WW não. WW? Não, 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 não. Ah, Vou ser rapidinho aqui, só para ver se vai entrar o vídeo do jeito que eu quero. Oh, não. Memória aqui também. Passou aqui já. Tá ouvindo um som aí? não, Não tem música, não? não. Que pena. Eu não sei fazer isso, tá vendo? O som tá para mim, mas não tá para você. Hum. Eu tenho 20 minutinhos só, que pena. É, não sei nem ideia como eu faço Será que o isso. chat sabe? O quê? Chat GPT. Ah, tá. Deixa eu ver com o Guilherme aqui. Guilherme. Ei, meu amigo, boa noite, tudo bem? Me perdoe te incomodar agora. O som aqui do vídeo da palestra está saindo só para mim, não está saindo para quem está assistindo. Eu fiz um teste aqui agora com a moderadora. Você sabe me ajudar? Como é que eu faço isso?
Licença, só um minuto. Oi, Fernando. Tudo bem? Você é terapeuta? Parabéns pelo seu dia. Não só por ser terapeuta, mas por ser uma pessoa maravilhosa para treinar. Depois de pensar, você ainda dá para trabalhar, tá bom? Beijo, Tentando ver se ele responde aqui, tá? Uhum. Esperando ele me dar o WhatsApp aqui dele. Só um pouquinho. cai na madeira, eu tenho que entender. Aqui não tem uma sabia? Cai na madeira, eu tenho que entender. Aqui minha mãe falou que sabia? Lá me fala também nem tinha nada, né? Parabéns pela sua jornada. Que você continua executando aí uma palavra que você gosta mais de seu trabalho, atendendo seus pacientes. Isso é fundamental. Ela está demandando agora. Ela lembrou e falou: deu o telefone aqui que eu vou fazer essa pergunta. Vanessa, eu vou tirar o Sim. compartilhamento e tento ver se eu resolvo aqui, tá? Tranquilo. Beleza. Até porque eu volto, pode ser? Pode ser. Show. Tchau, tchau. Sai aqui já. Eu posso pegar o mesmo link, né? Sim. Tá, valeu.
Oi, Carol, tô aqui. Oi, tá me ouvindo? Tô sim, só não tô te vendo. Vamos ver aqui, Vanessa. Estou aqui no Hum. chat GPT para ver se eu consigo descobrir isso. Não contava com isso. Não sei fazer isso. Configurações de anjo. Não tô conseguindo abrir a câmera. Vê se não é no. Não tá aí, não, no quadradinho da Tá câmera? aqui. Deixa eu ver. Deixa eu subir. Desculpa, olha só, a câmera não tá aparecendo. Quer entrar e sair de novo para ver se funciona? Aí, Achei. Uhum. Abriu. Não, mas eu abri. Tá certo, Obrigada, um beijo, vendo? tchau. Tá, agora vai começar. Obrigada, tchau. Pronto. Tá me ouvindo bem? Tô, Então, tá tudo joia. ótimo. Obrigada. Boa noite, Foi bom o Fernando. congresso? Foi ótimo, foi muito Imagina. bom. Congresso sempre é bom. Ou. Oi, Fernando, boa noite, tudo bem? Ei, Carol, tudo. Estou tentando achar aqui, mudar o som aqui. Rapidinho. Menina, meu filho que machucou a perna, tá engessado. Aquela hora que eu te mandei Ah, mensagem, eu tava nossa, no ortopedista, não sabia se tinha quebrado a perna. nossa. Um BO, mas enfim, estou meio descabelada, assim. Cheguei agora do ortopedista, mas dá certo, no final das contas. Deixa eu dividir aqui minha tela. Uhum. Quer tentar passar o slide e ver se tá funcionando? Isso, quero. Bora lá. Tá, estou vendo tudo. Tá vendo? Sim. Ok, tá jóia. Obrigada. Vanessa, você me ouve? Sim, Sim. Deixa eu sim. tentar mexer algumas coisas aqui, mas eu acho que não é isso ainda.
Tá, tá vendo bem aí? Tô Tá vendo? sim. Tá, tá saindo som para você? Não. Não, tá, calma aí. Settings. Agora tá ou não? Ainda não. Oi? Ainda sem som. Tem som? Tentando aqui todas as formas aqui. Microfone, áudio, 7. Não vou conseguir. Boa noite. Boa noite, Bom, Jorge. Vanessa. Boa noite, Oi. doutora Maria. Olha, Carolina. Isso. Prazer. Oi. Jorge é o Peguei. secretário do TC. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Tudo bem, prazer conhecê-la. Igualmente. Estou conseguindo me ver direito? A luz aqui está batendo aqui no computador? Tá bom. Sim, tá bom. O pessoal já está entrando já? Tá. Tem um aluno, por enquanto. O resto somos nós. As pessoas. Não, tem mais pessoas também. Tem Tiago Aguiar, Solange. Agora foi, Fernando. Deu certo. Vanessa, eu vou compartilhar aqui Certo. com você para ver se vai estar tudo certo aqui na saída aqui, para eu não ter dúvida, tá bom? Só um pouquinho, Uhum. por favor. Chegando.
Vanessa, me ouve? Sim. Tá, então calma aí. Tá me ouvindo ainda? Tô sim. Tá. You know the bed feels warmer sleeping here. Eu tentei aqui, Vanessa, mas quando Não, deu certo. Tá, mas quando eu compartilho o som da palestra, eu fico sem áudio. Você não consegue me ouvir mais. Hum, Eu não entendi. sei por que está acontecendo isso. Mas quando você falou, tava bem. E aí depois, quando você postou os vídeos com a música, apareceu sua música. Você estava falando também? Eu falei, aí depois, na verdade, na hora que eu compartilho a tela com você, no Zoom tem um item lá para você compartilhar o som junto. Uhum. Aí, para que o áudio da palestra ele possa ir junto com a minha voz. Só que, por algum motivo, quando eu compartilho o som da palestra, eu fico Ele mudo para corta. você. Ele Entendi. corta meu áudio. Então, pelo horário, a gente vai manter assim mesmo, tá? Combinado. Tranquilo. Isso não compromete nada, mas, enfim, vamos manter dessa forma mesmo. Quando vocês me derem um aval, a gente pode começar. E aí eu queria falar. Quem vai falar primeiro é o Fernando, né? Em relação à palestra ou Carol? Não, eu vou apresentar primeiro. Tá. Podemos dar partida então? Bom, então Podemos sim. primeiro eu queria agradecer, claro, né, a todos pela essa presença desse encontro do DC Distúrbio de Movimento. E hoje é um dia muito especial, já até parabenizei o Fernando, que é o dia do fisioterapeuta. Não posso deixar de Nosso dia, né, expressar Vanessa? minha admiração para essa profissão, porque minha primeira formação foi em fisioterapia, que é uma profissão que sempre me ensinou muito e continua sendo a base importante aí da forma que eu enxergo os pacientes de uma maneira mais integral. E quero também agradecer, claro, a Fernanda e a Carol pela disponibilidade, dedicação, né, de compartilhar esses conhecimentos com a gente nessa aula. E vai ser um prazer aprender com vocês e fortalecer essa parceria com a neurologia e a fisioterapia. Que a gente possa ser muito bem-vindo e aproveitar bem esse momento. Vamos lá, Carol. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer, né, a Vanessa, a comissão organizadora, pelo convite. Eu vou começar a compartilhar minha tela, então. Uhum. Só um minuto, por favor. Todos veem bem? Sim, só precisa colocar em modo de apresentação. Tá vendo? Eu estou vendo, mas não no formato de apresentação. Estou vendo todos os slides pequenos ao lado e o principal na frente. Acho que é um ícone embaixo desses slides que vai ter. Deixa eu ver. E na barra Na barra de baixo. barra de baixo, uma telinha. Acho que é uns quadradinhos, né? Aí os quadradinhos você fatiou. É uma Assim? telinha maior, é uma telinha de apresentação. Não, Botei. outro. Ou então colocar a apresentação de slide do slide atual aqui em cima na barra. Isso, aqui. Isso, é.
Apresentação de slide. Clica de... Oi? Não, clica de novo. Cliquei, para mim aparece a apresentação. Por aqui não tá. Aqui ainda não. E, Carol, volta para aquele slide, aquela formação de um slide único na tela, por favor, para ficar mais fácil para você. Abaixa um pouquinho o seu mouse. Isso. Agora coloca lá na caixinha da direita, lá perto onde amplia o zoom, tem uma última caixinha lá, perto do verdade. zoom. Aí, você clica aí agora, nessa daí. Cliquei, não está aparecendo? Mas aí você tem que sair, primeiro colocar ele no modo apresentação e depois fazer pelo zoom. Ah, entendi. Primeiro você bota ele no modo apresentação, depois você compartilha ele já no modo apresentação. Tá, certo, obrigada. Só um segundo, por gentileza. Entendi agora. Eu peço desculpas pela demora. Deixa eu ver se assim vai. Vocês conseguem ver? Agora sim. Ótimo. Bom, desculpem pela demora. Desafios da tecnologia, né, nessa vida moderna. Bom, como eu estava dizendo, boa noite a todos. Muito obrigada, Vanessa e a comissão, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês e dividir esse espaço com o Fernando também. A gente vai conversar um pouquinho sobre as ataxias, a jornada do diagnóstico, passando pelo tratamento e finalizando com a reabilitação, que o Fernando vai falar. Eu vou me ater mais nas ataxias hereditárias, que eu acho que é o assunto mais rico nesse momento. Nossa apresentação ela começa com uma breve introdução, a gente passa para as principais causas de ataxia hereditária, vamos falar depois sobre o diagnóstico e finalizar com os tratamentos atualmente disponíveis e as evidências que a gente tem atualmente. Então, a gente sabe que as ataxias cerebelares, a gente pode classificá-las de várias formas, mas uma das principais é dividir entre a presença ou não de história familiar. Então, a gente pode dividi-las entre adquiridas e hereditárias. Dentre as hereditárias, a gente tem 4 formas principais de herança: a herança autossômica dominante, herança autossômica recessiva, a materna e a ligada ao X. E aí, cada uma dessas heranças tem as suas causas principais de ataxia. Então, eu coloquei também dentre aqui as adquiridas, né? Nós temos as ataxias secundárias ao uso do álcool, por drogas como lítio, fenitoína, por exemplo, lesões estruturais como TCE, AVC, esclerose múltipla e outras doenças autoimunes. Dentre as ataxias com herança autossômica dominante, as ataxias espinocerebelares, as SCAs, são as principais representantes desse grupo, e a gente tem também as ataxias episódicas. O grupo das ataxias recessivas é um grupo extremamente extenso, são diversos tipos de ataxia. Eu coloquei aqui as mais frequentes e mais comuns na nossa prática clínica, apesar de serem todas doenças raras. Então, a mais comum de todas é a ataxia de Friedreich, a gente tem também a ataxia telangiectasia, ataxia com apraxia ocular, ataxia de Charlevoix-Saguenay, por deficiência de vitamina E. As ligadas ao X, a síndrome do tremor e a ataxia pelo X frágil é a mais comum, e a gente tem também a adrenoleucomielodistrofia. E depois nós temos as mitocondriopatias e ataxias congênitas. Então, vamos conversar aqui um pouquinho sobre as principais causas de ataxia. Dentre as ataxias dominantes, como eu já falei, as SCAs são as mais frequentes, elas são a principal causa de ataxia dominante. Até o presente momento, a gente tem 51 tipos de SCA descritas, mas a cada semana que passa, a cada ano que passa, a gente tem novos tipos descobertos, e a atrofia dentaturbo pálido louisiana, que também é incluída nesse grupo. Elas correspondem a 70% dos casos de ataxia com qualquer padrão de história familiar positivo. Tem uma prevalência global que varia muito entre os países e os continentes, mas estima-se uma média de 2,7 a cada 100 mil pessoas. E as SCAs por expansão de poliglutamina são as mais comuns. Um estudo recente que avaliou a prevalência das SCAs na América Latina viu que as SCAs 3, 2, 7, 10 e 1
foram as mais comuns, mas agora, com o avanço das técnicas diagnósticas, se sabe que a SCA27B ela está sendo extremamente prevalente na nossa população, então essas proporções elas podem mudar. É um grupo muito heterogêneo de doenças, eu reuni aqui as principais características das mais comuns. Então, na SCA1, a gente tem um predomínio de espasticidade, podendo ter também oftalmoplegia, sintomas bulbares e sensitivos. Na SCA2, a gente pode ter um parkinsonismo responsivo à levodopa ou uma neuronopatia motora, com fenótipo ELA-like. A SCA3, que é a mais comum no mundo e no Brasil, ela pode dar diversos sintomas, mas se destacam oftalmoplegia, síndromes extrapiramidais, amiotrofia, fasciculações e também o sinal de Collier, que é a contração dessa musculatura frontal, que dá aquele aspecto de um olho arregalado. A SCA6 geralmente é uma ataxia pura e pode ter nistagmo inferior. A SCA7 classicamente é definida pela presença de redução da acuidade visual por uma retinopatia. A SCA10 ela tem um fenótipo clássico de ataxia com epilepsia. Na 17, a gente pode ter um fenótipo Huntington-like, com demência, coreia e sintomas psiquiátricos. E na SCA27B, que é essa que eu comentei agora, ela é caracterizada por vertigem, nistagmo inferior e uma evolução episódica. Já nas ataxias recessivas, como eu disse, o Friedreich é o principal representante, é caracterizado por uma ataxia mista, sensitiva e cerebelar, que pode ter uma arreflexia e síndrome piramidal associada. Nos movimentos oculares, os abalos de onda quadrada são característicos e são comuns manifestações extracerebelares, como diabetes, escolioses e cardiomiopatias. A ataxia telangiectasia vai ter telangiectasias conjuntivais, apraxia ocular e polineuropatia. E a alfa-fetoproteína é um marcador muito útil nesses casos. Já as ataxias com apraxia ocular, existem 4 tipos. Além da apraxia ocular, ela pode ter neuropatia periférica e movimentos involuntários, como coreia e distonia. A albumina e a alfa-fetoproteína vão estar alteradas nessas doenças. Já a ataxia por deficiência de vitamina E, por uma causa genética, ela vai ter um fenótipo parecido com o Friedreich, mas com menos sintomas extraneurológicos. O diagnóstico é feito pela deficiência de vitamina E e alguns pacientes têm atrofia cerebelar, o que não é comum no Friedreich. Finalizando com a ataxia espástica de Charlevoix-Saguenay, ela é caracterizada por uma ataxia associada à espasticidade e paraparesia em membros inferiores, de início precoce, polineuropatia desmelinizante, e esse padrão tigroide na ponte, na ressonância, é característico na doença. Vamos agora conversar um pouco sobre o diagnóstico das ataxias hereditárias. Elas são um desafio diagnóstico. Quase 50% dos casos permanecem sem o genótipo estabelecido, mesmo apesar de uma investigação extensa. A taxa de diagnóstico ela é próxima de 60% nas formas dominantes, porém, menos que metade dos casos das recessivas vão ter um diagnóstico estabelecido. E cerca de 65% das esporádicas vão conseguir chegar à causa etiológica. Mas esse painel está mudando, esse cenário está mudando, com o advento e o avanço e a popularização dos painéis por sequenciamento de nova geração. A gente vê aqui um estudo de 2018 que mostra o aumento muito significativo de genes que foram descobertos nos últimos 15 anos. Então, tem um aumento de variantes descobertas e, com isso, um aumento da taxa de definição diagnóstica. Mas, quando a gente fala de diagnóstico, a gente tem que começar pelo básico, pela anamnese. E o que é importante a gente pesquisar nesses pacientes? A idade de início, causas mais precoces sugerem uma herança recessiva, um pouco mais tardias, após os 20 anos, sugerem causas dominantes, a forma de instalação e progressão dos sintomas, eu vou falar mais à frente, a presença de sintomas extracerebelares e sistêmicos podem ser pistas para o diagnóstico, o uso de drogas e álcool e a história familiar, que tem que ser extensivamente pesquisada. Em relação à forma de instalação, as ataxias agudas nos fazem pensar em AVC, esclerose múltipla e
cerebelites virais. Já as subagudas, a gente tem que pensar em neoplasias e síndrome paraneoplásicas, além de causas autoimunes, como a síndrome do anticorpo anti-GAD. As formas crônicas, a gente pensa nas ataxias hereditárias, além da atrofia de múltiplos sistemas, tipo cerebelar, que é o principal diagnóstico diferencial. E finalizando, a ataxia episódica, a gente tem as ataxias episódicas, e nós vimos que algumas hereditárias também podem ter esse curso flutuante. Além disso, como eu comentei, sinais e sintomas extracerebelares podem apontar para alguns diagnósticos. Esse vai ser um slide bem cheio, não vai dar para a gente gravar tudo, mas é possível ajudar no diagnóstico. Então, a presença de desautonomia nos leva a pensar em atrofia de múltiplos sistemas. Já um déficit cognitivo precoce, a gente tem que pensar a SK17 e doença de Creutzfeldt-Jakob. A presença de epilepsia tem que pensar primeiramente na SK10, como eu já comentei, neuronopatia sensitiva, que é muito comum nessas ataxias hereditárias, nós temos várias, aí vocês conseguem ver no slide, que cursam com esse tipo de manifestação. A retinite pigmentosa, lembrar, da ataxia por deficiências de vitamina E. A presença de espasticidade, ARSATs, que é o Charlevoix-Saguenay, ataxia de Friedreich de início tardio ou muito tardio, e SPG7, que a gente sabe que pode se iniciar com uma ataxia antes, precedendo a paraparesia espástica. Polineuropatia sensitivas motoras, várias ataxias hereditárias podem cursar com esse sintoma. Mielopatia é comum na SK3 e na ARSATs. Parkinsonismo, SK2 e 3. Perda visual na SK7. Coreia e distonia na SK3, 17. Ataxia telangiectasia, lembrar, e atrofia dentoturbo pálido luisiana. Ok, nós já falamos da anamnese, o que a gente vai pesquisar, o que a gente vai avaliar na nossa paciente. Então, vamos agora para a parte dos exames complementares. A parte inicial dos exames laboratoriais tem a finalidade, principalmente, de excluir causas adquiridas que são potencialmente tratáveis. Então, quais são esses exames iniciais que devem ser solicitados? Exames comuns da nossa prática clínica, né? Glicose, lipidograma, função tiroidiana, lembrar de pedir anti-TPO e antitireoglobulina, e função hepática e renal. Marcadores de autoimunidade, como antiena, FAM, sorologias, principalmente sífilis, HIV, lembrar do HTLV também, que pode cursar com ataxia. Dosagem de vitaminas, principalmente a vitamina E, que eu já comentei, e vitamina B12. O anti-GAD, que a gente sabe que tem a síndrome de ataxia pelo anticorpo anti-GAD, antineuronais, que são para pesquisa de síndromes paraneoplásicas e algumas ataxias autoimunes. Eu coloquei aqui antigliadina e antiendomísio para ataxia pela intolerância ao glúten, porque existem alguns grupos que até questionam se realmente existe essa entidade, mas fora do Brasil, as séries mostram uma quantidade grande de pacientes com esse diagnóstico, então a gente pode considerar também a pesquisa de intolerância ao glúten. E, por último, exame de líquor, se você está com a hipótese principalmente de uma doença autoimune ou infecciosa. Temos fisioterapeutas aqui, então eu não vou aqui tentar entrar na área deles, né, mas só para trazer aqui rapidamente outros recursos diagnósticos que a gente tem, que às vezes não são tão familiares para nós. A gente tem formas de análise de marcha, né, de análise instrumentada da marcha, tem muitos artigos na literatura, eu trouxe aqui apenas um exemplificando a análise da marcha com esses sensores vestíveis, né, no tronco, nos punhos e nos membros inferiores, e eles vão avaliar alguns parâmetros que estão classicamente alterados nas ataxias, como variabilidade do comprimento do passo, variabilidade da duração da passada, a cadência dos passos e a oscilação da pelve. E vários estudos mostram uma correlação entre esses achados e escalas clínicas como a SARA, ou seja, como a gravidade da doença. Além disso, você consegue um diagnóstico, às vezes, mais precoce, num paciente que você fica com dúvida se ele tem uma ataxia de marcha ou não. Você pode usar também para ver intervenção, como o Fernando talvez comente. Outra utilidade de sensores vestíveis para você utilizar em membros superiores. Eu trouxe aqui exemplificando um estudo de 2022, que ele utilizou acelerômetros triaxiais em membros superiores para ter uma avaliação
função motora dos membros superiores, ele fazia a manobra index-nariz, e uma avaliação mais objetiva, e diminuindo a variabilidade interobservador desses pacientes. Além disso, ele permite que você tenha uma avaliação remota, né? Então, você consegue ver o seu paciente, avaliar o seu paciente por telemedicina, por exemplo. E esse estudo mostrou que essa avaliação da coordenação em membros superiores teve uma correlação forte com a escala SARA e uma acurácia de 97,6% correlacionando com o exame físico. Então, achei algo diferente, mais atual para trazer aqui para a gente. Ainda nessa parte de uma avaliação objetiva da marcha e equilíbrio, a gente tem a possibilidade de fazer a avaliação do equilíbrio estático em placa de força. Esse é um gráfico gerado lá na nossa unidade. Então, a gente tem o paciente, ele fica em pé com os olhos abertos e depois fechados, ou com os pés afastados. E aqui você vê essas alças, que são as incursões que o paciente faz para frente, para trás, lateral e lateral, para tentar recuperar o equilíbrio. Então, quanto maior essas alças, quanto maior essa amplitude dessa oscilação, ela vai demonstrar um comprometimento mais grave do equilíbrio, e isso se correlaciona com o risco de quedas nesse paciente, que a gente sabe que é extremamente alto e que confere uma grande morbidade nessa população. Em relação à neuroimagem, eu trouxe aqui poucas imagens, até por causa do tempo, para a gente para exemplificar para vocês. A tomografia não tem muita utilidade nesses casos, apenas quando o paciente tem alguma contraindicação ou claustrofobia ou não tem acesso à ressonância, se faz a tomografia, mas o exame de escolha é a ressonância. Infelizmente, a grande maioria dos casos vai ter apenas achados inespecíficos, principalmente a atrofia cerebelar. Aqui a gente vê um corte sagital da ressonância em T1, e a gente vê aqui uma atrofia importante do cerebelo, mas infelizmente ela não direciona especificamente para nenhum tipo de ataxia, mas isso mostra para a gente que a gente tem um dano cerebelar e às vezes ajuda numa decisão diagnóstica inicial. No paciente com SCA3, a gente vai ter uma atrofia cerebelar, que a gente vê aqui nessa imagem da esquerda. A gente vai ter uma atrofia, onde está aqui a minha seta, dos pedúnculos cerebelares médios. A gente vai ter uma atrofia de ponte. Em alguns casos, a gente pode ver aqui, estou mostrando aqui na seta, um hipersinal em T2, esse é um corte axial em T2, um hipersinal em T2 na porção interna dos globos pálidos. Outro achado que é descrito também na SCA3 é um hipersinal na ponte antero-posterior, é um hipersinal cruciforme, que também é encontrado na atrofia de múltiplos sistemas. Então, esse achado do sinal da cruz na ponte não é exclusivo da atrofia de múltiplos sistemas e pode ser encontrado na SCA3 e na SCA2 também. Já a ataxia de Friedreich, classicamente, ela não tem atrofia cerebelar, o cerebelo, como a gente vê aqui, ele é normal, mas se você fizer uma ressonância da coluna cérvico-dorsal, você vai encontrar um afilamento difuso do cordão medular, como a gente vê aqui. Então, se é um paciente que tem uma ataxia que você suspeita de um Friedreich ou de uma deficiência de vitamina E, lembre-se de pedir uma ressonância de coluna cérvico-dorsal. Na ataxia de Charlevoix-Saguenay, é uma ataxia que tem um achado muito característico. Aqui a gente tem um corte axial em T2. Eu não sei se a minha imagem ficou muito clara, mas a gente tem aqui faixas de hipossinal, essas faixas pretinhas aqui na ponte, que dá esse aspecto tigroide, que é muito sugestivo dessa patologia e está presente em mais de 90% dos casos. Em relação a biomarcadores, isso é algo que tem se buscado muito, né, encontrar um biomarcador com um diagnóstico mais precoce ou até pré-sintomático desses pacientes. Esse estudo publicado no Lancet em 2023 é um estudo bem interessante, um artigo bem interessante, e ele avalia os biomarcadores principais e 3 se destacam como mais promissores, né? Isso ainda está tentando se implementar na prática clínica. O que a gente mais vê, alguns serviços já estão fazendo fora, são as cadeias leves de neurofilamento no líquor, que a gente vê aqui uma boa correlação com diversas variáveis, como o tamanho da expansão, o fenótipo, achados na ressonância e gravidade clínica.
Outro biomarcador que está um pouco menos amplamente disponível, mas que pode ser útil, é a enolase neurônio específica. E tem um exame que, quando a gente fala de ataxia hereditária, a gente precisa falar, que é o painel genético por sequenciamento de nova geração, que, como eu comentei, já está sendo cada vez mais popular no nosso meio e está aumentando muito a nossa taxa de diagnóstico. Então, esse artigo é um artigo brasileiro de 2020, do Grupo do Rio e do Sul. Ele mostrou que o painel ele é em 14% a 18% das ataxias cerebelares, sem causa definida, depois que se foi pesquisado as mais comuns, como as ataxias por expansão, por exemplo. E o índice de positividade ele vai ser maior nas formas de início precoce e com história familiar positiva. Eu trouxe esses outros 2 estudos aqui, que avaliam o rendimento do painel genético. Na ataxia, ele viu que 43% dos pacientes 43 pacientes dos 88 tiveram uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, e 30%, tiveram uma VUS, uma variante de significado incerto. Esse segundo estudo aqui à direita, de 2019, mostra que nas ataxias a gente tem uma taxa de diagnóstico de um pouquinho mais de 40%, sendo menor do que em outras patologias, como doenças neuromusculares, mas certamente auxiliando na investigação dos nossos pacientes. Falando de um exame mais avançado, né, que é o exoma, eu trouxe aqui esse estudo para exemplificar, um estudo de 2019, que viu 170 pacientes com ataxia, ele encontrou positividade em 50% dos casos dos pacientes que tinham ataxia sem diagnóstico. O exoma, como eu já disse, também como o painel, ele é mais frequente nos pacientes que já tinham sido testados para as causas mais frequentes. 54% dos pacientes que já tinham sido testados foram positivos, contra 34% em que se fez o exoma inicialmente. Ou seja, a gente tem que estabelecer um fluxo de investigação, pedir primeiro as ataxias por expansão ou as ataxias recessivas mais frequentes, eu vou mostrar à frente, depois o painel e, por fim, o exoma. O exoma ele é particularmente útil em fenótipos muito complexos, que você tem diversos sintomas neurológicos ou diversos sistemas acometidos. Então, aqui eu trago um exemplo de um algoritmo para o diagnóstico, tem vários publicados. Esse foi o mais recente que eu encontrei, publicado na Cerebellum, de 2024. Então, eu vou aqui passo a passo com vocês, é uma figura bem densa, mas a gente vai conseguir acompanhar. Então, se você tem uma ataxia cerebelar de início na idade adulta, primeiro, como eu comentei, excluir causas adquiridas. Se você tem a suspeita de uma doença genética, aí você vai avaliar se você tem uma suspeita de uma doença genética muito específica. Por exemplo, é uma ataxia com deficiência visual. Então, eu imagino que seja uma escassete. Você pode direto testar aquele gene. Se você não tem uma suspeita muito grande, você vai ver qual é o padrão de herança desse paciente. Se ele tiver um padrão de herança sugestivo de herança autossômica dominante, ou seja, várias gerações acometidas, sem predileção por sexo, sem pular gerações, você vai pedir os testes para ataxia por expansão, principalmente 1, 2, 3, 6, 7, 12 e 17, atrofia dentato rubro pálido lusiana e a ataxia ASK27B, que é por essa mutação no FGF14. Se ela for, se essa primeira investigação for negativa, aí você vai avaliar os exames por sequenciamento de nova geração, ou o painel ou o exoma. Já no caso do paciente ter uma herança sugestiva de uma história recessiva, você vai avaliar pesquisa de ataxia de Friedreich e pesquisa para Canvas. Eu não comentei do Canvas aqui, mas o Canvas, nos últimos anos, se mostrou também muito prevalente na nossa população e uma causa importante de ataxias sem diagnóstico definido. Se essa investigação for negativa, fazer o sequenciamento de nova geração. Nos casos com história sugestiva de herança ligada ao X, vai fazer a pesquisa do X frágil, principalmente em homens acima de 65 anos, e em pacientes mais jovens, lembrar da adrenoleucomielodistrofia e fazer pesquisa de ácidos graxos de cadeia muito longa. E como nos outros casos,
Caso seja negativo, painel ou exoma. Já nos casos esporádicos, se você não tem história familiar, já excluiu todas as causas esporádicas, você está autorizado, mas só depois de excluir as causas esporádicas mais frequentes, lembrar sempre da atrofia de múltiplos sistemas, fazer a pesquisa de ataxias por expansão, das SCAs, Friedreich e Canvas. Vamos entrar na parte final, né, da apresentação, que é em relação ao tratamento. Infelizmente, a gente não tem tratamento curativo para as ataxias hereditárias, para a maioria das ataxias hereditárias, mas a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem tratamento sintomático, o Fernando vai falar à frente da reabilitação, e tem alguns estudos promissores em andamento. Então, em relação ao tratamento sintomático, o que a gente pode tratar nesse paciente que vai melhorar o desempenho funcional e provavelmente qualidade de vida? Então, vários desses pacientes têm espasticidade, então a gente pode usar medicações orais, como baclofeno, tizanidina, gabapentina, diazepam, e considerar a aplicação de toxina botulínica. No nosso serviço, a gente aplicou em alguns pacientes que tinham espasticidade em membros inferiores, uma boa resposta. Para o tremor, a resposta já é um pouco menor, mas a gente pode tentar drogas que a gente usa para outras causas de tremor, como propranolol, primidona, topiramato, clonazepam e gabapentina. Em casos refratários de um tremor incapacitante, considerar a estimulação cerebral profunda, o DBS. Nos casos de distonia, a gente tem uma boa resposta com a aplicação de toxina botulínica. Para dor, a gente usa as medicações habituais para tratamento de dor neuropática. Sempre perguntar, uma coisa que a gente não pergunta, né, que é subdiagnosticada, são alterações vesicais que são bem comuns nesses pacientes. Então, avaliar a presença de bexiga neurogênica. Então, além de fisioterapia pélvica, em alguns casos, a gente pode utilizar medicações, como oxibutinina, solifenacina, doxazosina, mirabegrona, tem alguns casos toxina botulínica intravesical. Sintomas psiquiátricos são muito frequentes nessa população, o tratamento é semelhante a outras condições que cursam com esses quadros, e o parkinsonismo, sempre tentar levodopa, como eu disse, às vezes eles têm um parkinsonismo responsivo à levodopa. Em relação às SCAs, como eu comentei, a gente não tem um tratamento curativo até o momento. Várias dessas drogas, como coenzima Q10, riluzol, amantadina, não se mostraram eficazes. A gente tem alguns estudos promissores, principalmente da trealose oral e venosa na SCA3, e esse é um gráfico bem recente da Associação de Ataxia, foi apresentado no Congresso do Movement Disorders na semana passada, que são as terapias que estão em desenvolvimento para a SCA3, e a gente vê aqui que o troriluzol, ele é um profármaco do riluzol, que é utilizado para ela, conhecido, né, da nossa clínica. Ele mostrou resultados bem positivos nos estudos de fase 3, ele é um inibidor do glutamato, e ele mostrou uma redução da escala SARA e, consequentemente, um possível retardo da progressão da doença. E, recentemente, ele submeteu a aprovação do FDA, então está aguardando para ver se o FDA vai aprovar, e tem uma grande esperança que a gente tem, talvez, no futuro próximo. E a gente não pode, né, no último ano, nos últimos 2 anos, falar de tratamento de ataxia sem falar do omaveloxolone. É uma droga que foi aprovada recentemente pelo FDA, para pacientes com ataxia de Friedreich, em fevereiro de 2023. Os pacientes têm uma grande busca por essa medicação. Ele ativa esse fator de transcrição, reduzindo o estresse oxidativo, que a gente sabe que está aumentado no Friedreich. Ele é uma medicação oral, mas tem uma questão de custo. Está aí $370 mil por ano, mas ele já foi precificado no Brasil, e ele está com um valor de R$200 mil por mês, pelo laboratório que o comercializa no Brasil. Então, a gente tem uma grande barreira para a prescrição dessa medicação, que é realmente o custo. Ele está autorizado a ser utilizado em pacientes maiores de 16 anos, e os principais efeitos adversos são, principalmente, uma hepatotoxicidade, uma elevação de transaminases. Esses foram os principais estudos utilizados para o FDA aprovar o omaveloxolone, e aí ele mostra uma melhora na mFARS, que é essa escala que avalia a gravidade
clínica dos pacientes de ataxia, com uma diferença de 2,4 pontos em relação ao placebo. Então, que ele se reduzisse a progressão da doença. Mas você tem uma crítica grande a esse estudo, que foi que ele fez principalmente em pacientes um pouco mais velhos, que não é a maioria dessa população, e pacientes deambuladores. Então, não se sabe a real eficácia ainda dessa medicação em casos mais graves. Aqui a gente vê um gráfico, uma veloxolona em azul, a progressão na mFARS, e com 144 semanas, a gente tem uma diferença, como eu falei, de 2,4 pontos em relação ao placebo. Na SCA27B, que eu comentei, ela está sendo muito falada atualmente, a 4-aminopiridina pode melhorar os sintomas, em 86%, principalmente a marcha, com impacto funcional, além de uma redução da SARA. Ela não muda a progressão da doença, mas ela pode ter uma melhora funcional do paciente, mas tem uma questão de custo que, às vezes, na nossa população é um pouco mais difícil. Finalizando, tem alguns estudos que avaliam a realização de DBS nesses pacientes no núcleo denteado, principalmente com uma melhora de tremor e distonia, mais do que ataxia. E eu destaco aqui, nessa revisão sistemática que foi feita, 3 estudos do grupo de São Paulo, 3 estudos brasileiros, que avaliaram pacientes com SCA3, que mostraram uma melhora de 23% nos scores associados. A gente vê aqui uma redução da SARA de 15 para 12. Terapia gênica é algo que se comenta muito nos congressos, é algo também promissor, principalmente os oligonucleotídeos antissense. São estudos promissores, mas ainda sem nada aprovado para a prática clínica, e as principais complicações vão ser trombocitopenia, infecções, hepatotoxicidade e uma miocardite. Eu finalizo aqui, eu sei que foi uma apresentação bem grande, bem extensa. Agradeço a atenção de todos vocês estarem aqui com a gente essa hora da noite. Agradeço muito, esse é o nosso grupo de ataxia do Sara Rio, composto por neurologistas, fisioterapeutas e professores de educação física. Aqui estão as minhas referências e aqui tem o meu e-mail se alguém quiser fazer o contato ou pedir algum dos artigos. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos. Obrigada, Carol. Tem algumas perguntas aqui, posso fazer logo agora? Da Carol? Você que sabe, se quiser o Fernando apresentar e a gente fazer pergunta no final, o que vocês acharem melhor. Então, vou deixar anotado aqui no canto, onde está escrito. Pode começar então, Fernando. Tá bom. Bom, boa noite. Está me ouvindo bem, Vanessa? Sim. Tá. Eu pude assistir à defesa de mestrado da doutora Carolina, né? E ao final da banca, o examinador disse assim: nós temos uma ataxóloga no Brasil, né? E ele estava muito certo disso, né? Porque, de fato, a aula que a doutora Carolina dá e a facilidade com que ela fala sobre o tema e o domínio que ela tem sobre o tema aumenta a minha responsabilidade aqui e é um privilégio poder trabalhar com ela e poder dividir conhecimento. Eu queria agradecer à doutora Vanessa o convite, me sinto honrado em estar aqui diante de pessoas tão competentes e tão envolvidas com o tema. Doutor Frederico, doutor Jorge também, obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero poder retribuir aí para vocês em relação aos aspectos de reabilitação em ataxias. Eu vou compartilhar minha tela, Vanessa, por favor, me diga se está tudo certo, tá? Só um pouquinho. Tudo certo? Sim, tudo certo. Então, tá. Eu vou trazer para vocês uma análise de intervenção baseado em um ensaio clínico randomizado e controlado que eu acabei de encerrar e conduzir lá no SARA, né? Feito de um programa de reabilitação em treinamento intensivo em pacientes adultos com ataxias espinocerebelares, as SCAs, né? Um ensaio clínico então, randomizado e controlado. Bom, então eu vou iniciar com a parte introdutória, com alguns conceitos gerais. Em seguida, eu falo das evidências científicas que serviram como suporte para a realização deste trabalho.
Em seguida, eu falo sobre o ensaio clínico randomizado, né? E assim a gente conclui. Bom, ouvimos aqui agora, né, com a doutora Carolina, né, que as ataxias são condições neurológicas que afetam não somente o cerebelo e Fernando, frequentemente ou... Oi. a sua tela desapareceu quando você iniciou. Ah, ok. Vamos voltar. Foi agora? Foi? Eu não estou ouvindo vocês. Fala comigo, por favor. Foi sim. Ah, tá, ok. Deixa eu voltar. Então, a ataxia são condições neurológicas que afetam não somente o cerebelo, como outras áreas do sistema nervoso, né? E isso faz com que uma síndrome cerebelar possa estar presente nesses pacientes, com diversos sintomas neurológicos associados. Esses sintomas, tá vendo, Vanessa, tudo certo? Esses Sim, sintomas, sim, está eles se aparecendo. iniciam, perfeito, eles se iniciam lentamente, né, e tem um curso progressivo ao longo do tempo. E neste cenário, nós temos que as intervenções medicamentosas em ataxias, elas são raras, né? Como a doutora Carolina disse, hoje nós só temos o omaveloxolone para tratamento de ataxia de Friedreich, né? E isso faz com que outros tipos de intervenção sejam necessárias, mesmo porque o curso progressivo da doença pode levar a alterações neuropsiquiátricas, como a doutora Carolina acabou de dizer. Em um estudo europeu recente, em SKs, de 18 a 25% desses pacientes podem apresentar quadro depressivo, e isso interferir na baixa adesão destes pacientes à prática de atividade física. Vimos que a prevalência é muito baixa, né? Especialmente em SKs, 3 a cada 100 mil. Nós não temos no Brasil um estudo de prevalência, né? Esse estudo, conduzido pela doutora Maria Carolina, ele trouxe para nós uma informação importante, que é um panorama de distribuição das SKs por regiões do Brasil, a partir de dados coletados do prontuário eletrônico das diferentes unidades da rede SARA, né? E aí, nessa pesquisa que ela fez, ficou comprovado que na região sudeste é a região de maior concentração das ataxias, sobretudo a SK3, assim como a gente observa também na literatura. Estamos aqui hoje reunidos por um motivo muito preciso, né? E ele faz todo sentido quando você vai nas evidências científicas que nos norteiam para a intervenção destes pacientes. Elas são muito escassas, amostras pequenas, heterogêneas, protocolos muito variados, poucos estudos de alta qualidade metodológica e falta de dados sobre um segmento ao longo do tempo, né? Então, isso faz com que o nosso olhar para esse paciente tenha que ser mais apropriado, mais atualizado, para que a gente possa levar ele, de fato, uma forma de intervenção mais segura e eficaz. Então, o que vem a ser o treinamento intensivo que eu estou aqui agora dizendo para vocês, né? Qual é a definição? Nós não temos uma definição, nós temos um conceito. O treinamento intensivo, ele recorre a uma variedade de estratégias diferentes de intervenção, adaptadas ao indivíduo de forma individual, relacionando isso ao tipo de ataxia, ao estágio em que a doença se encontra e às preferências do paciente. E todas essas características devem ser constantes. Ou seja, é a constância desse paciente fazendo ao longo dos dias da semana intervenções com essas características que define esse termo treinamento intensivo. Aqui agora eu vou dizer para vocês algumas evidências na literatura que serviram como suporte a esse trabalho que nós fizemos, né? Este é um estudo pioneiro sobre o tema, realizado em 2009, em treinamento intensivo, com 16 pacientes por dia, 1 hora de intervenção, 3 vezes por semana, por 4 semanas. Houve uma melhora de 5,2 pontos na escala SARA. Aqui eu peço licença para falar um pouquinho sobre a escala SARA, não sei quais são todos os ouvintes que estão aqui. A escala SARA é uma escala que avalia a gravidade da ataxia padrão ouro. Ela vai de 0 a 40 pontos, com 8 subdomínios.
quanto maior a pontuação, maior é a gravidade da doença. Esse é um estudo que serviu como suporte para o nosso trabalho, né? Há um estudo já melhor elaborado, com 2 grupos, um de intervenção imediata e um grupo controle, 4 semanas de intervenção, 2 horas de treino por dia, 1 hora de FISO, 1 hora de TO, mais 1 hora aos finais de semana, e eles seguiram ainda um follow-up. E os pacientes, após a alta, receberam um suporte de fisioterapia. O que eles observaram? Uma melhora na escala SARA logo após, em relação à pré-intervenção com a pós-intervenção, uma redução, né, da escala SARA, e seguindo essa melhora ao longo do follow-up. Um comportamento semelhante com relação à escala FIM, que é a medida de independência funcional destes pacientes, com o mesmo padrão da escala SARA. Essa foi uma revisão sistemática que a Sarah Milne publicou em 2017, um número grande, né, de pacientes com ataxia hereditária. O que ela trouxe? Em relação ao desfecho melhora na escala SARA, ou seja, em relação à gravidade da doença, as atividades de equilíbrio e coordenação, os treinos de equilíbrio e coordenação e multimodais foram os que tiveram os melhores resultados. Em relação ao tempo de intervenção, 4 semanas. Em relação ao período, 1 hora, 3 vezes por semana. Esse agora já é um estudo mais recente, publicado esse ano, mostrando os efeitos da fisioterapia nesses pacientes, uma revisão sistemática com meta-análise. Em revisões anteriores a essas temáticas, com meta-análise, os autores colocavam um grande número de ataxias diferentes, né, com relação às suas causas. Esse autor, ele percebendo isso, ele concentrou o maior número de SKs no trabalho dele, né? Então, ele trouxe aqui os desfechos SARA e FIM. O que ele trouxe desses estudos? Que a maneira atual de melhor intervenção nesses pacientes necessariamente passa por uma abordagem multimodal, incluindo o treinamento de equilíbrio, coordenação, força muscular, treino de marcha ou treinamento aeróbico. Ou seja, esse paciente atáxico, ele não é um paciente elegível para ficar em uma atividade única, isolada, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, e ficar o resto do dia sem fazer uma intervenção, né? A literatura é clara com relação a esse direcionamento para nós atualmente. E notem agora vocês que a frequência que eu falei lá em 2017 com a publicação, hoje já é diferente. Ela é maior ainda. 5 vezes por semana, 4 a 8 semanas de intervenção, e 2 horas por sessão. Aqui nós temos, então, um desfecho favorável com relação à escala SARA para atividades multimodais, treino de equilíbrio e treino aeróbico. E também nós vemos, com relação à melhora na escala FIM, um desfecho favorável para esses pacientes quando eles são treinados. Volto a falar aqui da Sarah Milne, né? A Sarah Milne é uma grande pesquisadora, né? Ela conduziu um estudo multicêntrico recente na Austrália, em 5 locais diferentes, seguido de um programa de reabilitação de 30 semanas, baseados em objetivos pela escala GAS, um grupo de reabilitação e grupo de tratamento padrão. O grupo de intervenção foram 6 semanas de ambulatório, 1 hora de físio e 1 hora de hidro, 3 vezes por semana. E depois esses pacientes seguiram por 24 semanas em contexto domiciliar, 1 hora por dia, 5 vezes por semana, mais suporte de fisioterapeuta. Quais foram os desfechos que ela mediu? Primário, a melhora na escala FIM, ou seja, o nível de independência desses pacientes, e secundário, a escala SARA. Foram 6 domínios de intervenção nesses pacientes. Aqui nós temos 120 minutos, que é um total de 1 hora em solo e 1 hora em hidro. E depois esses pacientes em casa, nas 24 semanas, eles também ficavam 1 hora por dia, com o tempo dividido, fazendo atividades que representavam os mesmos domínios que eles foram treinados em ambulatório, né? Então, o que ela observou? Que em 7 semanas houve melhora na escala FIM, significativa, e também na escala SARA, uma redução de 1,21 pontos. E em 30 semanas, ou seja, até o final do estudo, a escala FIM não teve mudanças significativas, ao passo que a escala SARA ela continuou a melhorar, ou seja, ela aumentou ainda mais a diferença que estava antes, né? Ou seja, hoje na literatura nós temos que a mudança de 1,1 ponto na escala SARA
é uma medida clinicamente importante e tem sido utilizado como uma diferença clínica detectável em estudos com ataxia hereditária. Esse é um estudo do Scott Barbuto, que ele estuda muito ataxias e atividades aeróbicas nesses pacientes. É um estudo transversal, que ele avaliou os níveis de atividade física e fez uma relação entre a aptidão física e a gravidade da ataxia. E ainda estudou as barreiras que esses pacientes apresentavam para a prática de atividades físicas, né? Foram 42 pacientes, 27 pacientes dessa amostra com SK. As variáveis que ele estudou, esse PAC-SF é um questionário que ele realizou, aplicou nos pacientes para saber se eles eram ativos ou se eles eram sedentários. E para medir a aptidão física, ele calculou o VO2 máximo, a frequência cardíaca máxima, linear anaeróbico, além da escala SARA e as barreiras. O que ele observou de dificuldade desses pacientes em realizar atividade física? A falta de energia ou de motivação, seguida da falta de tempo e o medo de queda. O que ele observou? Que nos pacientes que estavam ativos fisicamente, de fato, esses pacientes tinham um VO2 maior, tinham uma frequência cardíaca maior e um limiar anaeróbico maior quando comparado aos pacientes que estavam sedentários. E aqui ele faz uma correlação muito interessante, né? Ele fez uma correlação entre o VO2 e a escala SARA. Em laranja é o grupo sedentário, né? Então aqui houve uma correlação negativa nesses pacientes. O que quer dizer isso, Fernando? Houve, quanto maior a escala SARA, ou seja, quanto mais graves foram esses pacientes estavam, menor era o VO2, ou seja, mais mal condicionados esses pacientes estavam. Ao passo que não houve uma correlação entre os indivíduos ativos entre a SARA e o VO2 máximo. Quer dizer com isso? A condição sedentária ela está relacionada a uma pior aptidão física e maior gravidade da ataxia. E olha que interessante, sugere-se que a atividade física estruturada ela pode atuar como um fator protetor, reduzindo o impacto da baixa aptidão, ou seja, do mau condicionamento físico nesses pacientes em relação à gravidade da ataxia. E eu trouxe esse estudo, que foi publicado mês passado, também desse mesmo grupo, né, o Scott Barbuto. Olha que trabalho interessante. Ele comparou os efeitos de um treinamento aeróbio domiciliar de alta intensidade com o treinamento de equilíbrio também domiciliar. Então, foi todo um trabalho de intervenção realizado de forma remota, né? E ambas as intervenções foram medidas pela escala SARA. Ele avaliou, então, em 4 momentos, né, no baseline, no início, 6, 9, 12 meses, incluiu a escala SARA, a FSS, que é uma escala que avalia a fadiga desses pacientes, o VO2 máximo, o TUG, Dynamic Gating Index, que é um índice de avaliação de marcha, a velocidade de marcha e a qualidade de vida. Então, no grupo aeróbico e no grupo balance, né, de equilíbrio, 31 pacientes, observa que ele conseguiu uma amostra bem rica, né, de diferentes tipos de SKs, que conversa com o que nós estamos aqui hoje trazendo para vocês. A intervenção no grupo aeróbico foi feita com bicicleta ergométrica domiciliar, os pacientes recebiam essa bicicleta, 5 sessões por semana, 30 minutos cada, até os pacientes atingirem 85% da frequência cardíaca máxima predita. E os pacientes tinham suporte telefônico quinzenal por 6 meses. O grupo de intervenção de equilíbrio, eles tinham acesso a 3 níveis de exercício, fácil, moderado e difícil, faziam 6 exercícios de 5 minutos cada, por 30 minutos, né, por dia, 5 vezes por semana. E a dificuldade, eles falavam de uma escala de 1 a 10, e a meta tinha que ser sempre maior ou igual a 6. Então, os exercícios tinham que ser desafiadores. Esse é um termo muito importante ao se realizar atividade de intervenção com paciente atáxico. E também tinha um suporte telefônico quinzenal por 6 meses. O que esse autor observou? Observem que agora comigo, essa primeira figura, na cor laranja, é os indivíduos do treino aeróbico, com a bicicleta, e de azul, o balanço de equilíbrio, né? Então, observaram que em 6 meses houve uma redução significativa
na escala SARA. Ambos os grupos reduziram com a intervenção, porém, o grupo aeróbico reduziu de forma significativa, né? Houve uma redução da fadiga muito maior no grupo aeróbico quando comparado ao grupo que trabalhou apenas com equilíbrio, né? E também houve um maior consumo de VO2 máximo, ou seja, os pacientes ficaram mais bem condicionados do treinamento aeróbico quando se compara apenas ao grupo de equilíbrio. E aqui ele fez um recorte do grupo de intervenção de treino aeróbio, mostrando um dado interessante, né? Aqueles pacientes que seguiram os objetivos traçados ao longo dos 12 meses, eles continuaram a ter melhoras no seu processo de reabilitação. E aqueles que não seguiram os objetivos traçados previamente, ao longo do tempo, eles foram cada vez reduzindo ou voltando ao seu valor de base. Mostrando o que é isso, pessoal? A importância da aderência desses pacientes e a importância nossa, enquanto profissionais de saúde, na motivação e na continuidade desses pacientes ao longo do tempo de atendimento e no tempo de reabilitação. O treinamento aeróbico domiciliar com bicicleta ergométrica é viável e eficaz e é essencial para a manutenção destes benefícios a aderência, né? Ou seja, a frequência e a intensidade dos exercícios. Bom, e agora, finalmente, eu chego na estrutura do ensaio clínico randomizado que foi realizado e eu vou falá-lo em 5 etapas. O objetivo geral que nós tivemos, avaliar a eficácia de um programa de reabilitação intensivo, com frequência semanal de 3 vezes por semana, por 4 semanas, em pacientes com SCAS. E os específicos, avaliar os efeitos da gravidade da doença, medido pela escala SARA, e também efeitos secundários com relação ao equilíbrio, força muscular, o condicionamento cardiorrespiratório, análise de marcha e qualidade de vida, né? Não vou ler todos os critérios de inclusão e exclusão, mas eu destaco aqui que para poder participar, os pacientes tinham que ter a disponibilidade em vir ao SARA pelo menos 3 vezes por semana, e critérios de exclusão, os pacientes não podiam estar participando de um programa estruturado de reabilitação motora, né? E eles seriam excluídos se eles tivessem ao menos menos, né, de 80% de comparecimento total de dias previsto. Nós partimos de um banco de dados de 304 pacientes, chegando a 46, randomizados em 2 grupos de 23, e nós tivemos para análise final 19 pacientes em intervenção e 13 pacientes controle, né, mostrando uma perda amostral ao longo do tempo. Instrumentos de medida, tivemos escalas, testes funcionais e também utilizamos o laboratório de movimento. Aqui está em asterisco, como eu falei com vocês, nós acabamos de encerrar essa pesquisa, nós não temos todos os dados ainda processados. Então, como é que funcionou o fluxo de intervenção, né? Então, aqui em cima, nós temos o grupo de intervenção imediata em baixo controle. Todos os pacientes tiveram 3 momentos de avaliação. O tempo T1, ele correspondia ao baseline, né, do grupo de intervenção, né? Os avaliadores eram cegos para a alocação dos pacientes, não sabiam para qual grupo que o paciente tinha sido realizado. Após as primeiras 4 semanas, os pacientes tiveram uma nova sessão de avaliação, todos eles juntos, sem saber quem era a intervenção, quem sofreu as 4 semanas de intervenção e quem estava ainda aguardando iniciar a intervenção. E fizemos um follow-up de 30 dias, mais uma vez, todos os pacientes sendo avaliados ao mesmo tempo. A pesquisa terminou neste momento aqui. Porém, por motivos éticos, nós fizemos a mesma intervenção no grupo controle por mais 4 semanas e seguiram também o follow-up de 30 dias. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética. Em relação à análise estatística, para cálculo amostral, nós utilizamos o G-Power, né, com P menor ou igual a 0,05. O software SPSS para análise dos dados. Avaliamos inicialmente a normalidade pelo Shapiro-Wilk e os dados sendo normais, aplicamos um teste paramétrico, né, ANOVA, de medidas repetidas, 2x3, e seguimos do post-hoc ajustado de Bonferroni. Como é que foram feitas as intervenções? 2 grupos, manhã e tarde, segundas, quartas e sextas, 2 horas de intervenção, 1 hora de físio e 1 hora de educação física, com 6 horas semanais. E desde o primeiro atendimento, esses pacientes já recebiam um formulário de exercício para a prática domiciliar complementar aos dias que eles vinham no SARA.
E aí, como é que funcionou isso? Os pacientes chegavam para a fisioterapia, então, na primeira hora, eles seguiam para os exergames, que é uma outra maneira de intervenção nesses pacientes, né? Com jogos pré-determinados do Xbox One e também do Nintendo Wii. E depois eles seguiam para um circuito de coordenação e equilíbrio, né? Nesse circuito, nós elaboramos 3 níveis de exercícios: leve, intermediário ou moderado, e com 5 domínios: exercício de equilíbrio estático, dinâmico, controle postural, treino de marcha e prevenção de quedas. Os pacientes podiam passar de um nível para outro a partir da avaliação do fisioterapeuta. Depois dessa primeira hora, os pacientes iriam para a educação física, fazer musculação, né, ou chamado treinamento de força, em que eles faziam 3 séries de 10 repetições em um exercício para cada agrupamento muscular de membros superiores e 2 para membros inferiores. Bom, e quais são os dados e resultados que nós tivemos, né? Em relação aos dados demográficos, nós não tivemos, de início, nenhuma variação em relação aos grupos, né? As variáveis ficaram equilibradas entre os 2 grupos, com relação à idade, o tempo de evolução da doença, os diferentes tipos de ESK e com relação ao sexo, né? Aqui tivemos ESK3, forma predominantemente, ESK6 e ESK7. Do total de dias previstos para a intervenção, né, nas 4 semanas, nós tivemos apenas 22 dias de faltas. Isso equivale a 9% aí de falta, ou seja, né, uma grande aderência desses pacientes à intervenção, né? E nenhum paciente foi excluído por não ter comparecido a ao menos 80% do total de atendimentos. Resultados. Na escala SARA, aqui nós temos, então, em azul o baseline, em verde, né, ou azul, conforme o olhar de cada um aí, nós temos aqui no meio. Em seguida, nós temos a barrinha amarela, né? Então, o que nós temos aqui? Nós notamos uma tendência, uma redução da escala SARA, sendo que essa diferença, essa redução, ela foi significativa quando se compara o final de 8 semanas com o baseline. Na escala de Berg, nós temos no grupo intervenção uma tendência de aumento da escala, ou seja, a escala de Berg, quanto maior a pontuação, maior é o equilíbrio estático e dinâmico desses pacientes. Então, nós temos uma tendência de melhora, embora nós não tenhamos aqui conseguido atingir uma diferença estatística. O teste caminhada de 6 minutos, que avalia a aptidão cardiorrespiratória desses pacientes, nós notamos aqui um aumento, né, gradual com relação ao teste, ou seja, uma maior distância percorrida, sendo que, ao final das 8 semanas, uma diferença significativa quando se compara ao baseline. Aqui o TUB é um teste que avalia também o desempenho da marcha, o risco de queda. Nós temos que houve uma redução do tempo de execução do teste ao final das 8 semanas, quando comparado ao início, ao baseline. O teste sentar e levantar 5 vezes, que avalia a força muscular funcional de membros inferiores e pode ser também um preditor para queda. Nós tivemos uma diferença significativa das 8 semanas, tanto em relação ao baseline, quanto em relação ao término das 4 semanas. E com relação à qualidade de vida, utilizamos, né, a SF36, no seu subdomínio vitalidade. Nós tivemos no grupo intervenção uma melhora do score, né, o seu aumento com um P significativo. Esse item da vitalidade, ele mede a energia dos pacientes, né, a vontade, a disposição, e o impacto disso na saúde mental e na reprodução das suas atividades do dia a dia. Então, foi um dado importante de ganho para eles, né? E outro dado importante, observem aqui agora, que comparado ao final das 8 semanas, eles não voltam à linha de base, né? Eles sustentam por mais tempo essa melhora, mostrando o efeito residual e mantido dessa intervenção nesses pacientes. O treinamento intensivo, então, essa forma de intervenção, ela mostrou segura e eficaz. Em estudo brasileiro, não se tem ainda informação de um outro estudo com essa forma de intervenção para esse grupo de pacientes. Então, a princípio, é um estudo pioneiro nessa área. Nós temos dados, como eu falei, da literatura mundial.
Houve melhora no desfecho da escala SARA, primário, né, e também secundário, equilíbrio, condicionamento físico, força muscular em membros inferiores. Aqui a marcha eu coloquei em asterisco, porque eu trago uma análise genérica da marcha, né, a análise da marcha, de fato, ela está sendo processada no momento. Tivemos também um desfecho favorável de melhora de qualidade de vida. Houve algumas limitações para o trabalho, como perda amostral, um tempo reduzido de intervenção, a falta de correlação entre os examinadores para o uso das escalas e poucos tipos de SKs estudados, né? E pesquisas futuras são necessárias para avaliar diferentes protocolos de intervenção em ataxias cerebelares e se para diferentes tipos de SKs com diferentes tipos de intervenção isso é mais eficaz do que propriamente você colocar um modelo de intervenção que possa ser ampliado para os demais tipos de ataxia. Agora, eu tenho um vídeo para poder apresentar para vocês. Eu vou sair da minha tela e vou voltar para que o som saia aí para vocês. Eu queria mostrar ele com som, e até em homenagem aos pacientes que nos confiaram essa possibilidade de intervenção. Tá? Só um pouquinho. Não passou, Fernando. Tá, ok. Eu vou passar aqui agora, só um pouquinho. Agora eu acho que vai. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes it brighter. Puts that sleeping lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I would stop. Perfeito. Foi? É isso. Foi. Perfeito. Aproveitando o encerramento, queria perguntar para você, Fernando, qual foi a principal barreira que você encontrou nessa progressão e nessa admissão da atividade física como parte do tratamento? Você fala em relação ao trabalho em si ou você fala de forma geral, barreiras de forma geral? Cortou para mim, Vanessa. Vanessa, ficou ruim seu áudio para mim. Ao paciente, né? Tá me Vanessa, ouvindo? Vanessa, agora sim. Repete, por favor. Agora estou te ouvindo bem. Pois não. Trabalhos anteriores provam, né, a benevolência da atividade física e da fisioterapia, de certa forma, e até mostra ali que o aeróbico favorece muito, que seria até muito fácil de se implementar, pensando no aeróbico em uma corrida, uma caminhada, mas o que que você acha, no seu parecer, né, no seu contato íntimo com esses pacientes, o que que foi mais difícil para adesão, para isso ser parte da receita? A falta de conhecimento externo de profissionais que pretendem trabalhar com esse tipo de paciente. Normalmente, os textos também trazem isso para a gente, né? Normalmente são pacientes que suporte externo ele não é, talvez, tão adequado como deveria ser, com boas práticas de intervenção.
Como eu falei no início, normalmente esses pacientes eles são colocados em intervenções mais simples, né, de exercícios de equilíbrio ou de força isolados que não conversam com ele, não é uma atividade multimodal, né? Então, isso é uma barreira que eu observo. São pacientes que têm dificuldade em sair de casa, isso é uma outra barreira que eles também dizem muito isso, né? Eles têm a dificuldade do enfrentamento, né? Como eu falei, eu citei esse texto, então são pacientes que podem cursar com alterações neuropsiquiátricas, então são pacientes que têm dificuldade de enfrentamento, eles falam, eu parece que eu estou bêbado, as pessoas ficam olhando para mim, a autoimagem desses pacientes, ela é muito ruim. Então, esse conjunto de fatores técnico e comportamental contribuem para que esses pacientes não saiam de casa, e aí em casa é difícil deles terem um suporte adequado com esse tipo de atividade multimodal, sem que eles tenham tido minimamente uma experiência prévia de conhecimento em um centro de reabilitação, por exemplo, para que eles possam minimamente saber o que fazer em casa, caso o sair de casa é mais difícil. E outra barreira é o custo, né? Aqui no Rio, Sim. então, nós moramos em uma cidade em que o acesso à reabilitação, infelizmente, ela é onerosa a esses pacientes. São pacientes que muitos deles não têm os recursos apropriados para que possam desfrutar de uma reabilitação, de uma academia, por exemplo, ou de um centro que pudesse dar para eles esse tipo de suporte. Certo, obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Fernando? Eu queria fazer uma pergunta para a Carol, que é o seguinte: se ela acha que a ataxia no Brasil ela ainda é muito subdiagnosticada. Carol. Oi, tô aqui. Acho, na verdade, todas essas doenças raras têm um atraso, um tempo de atraso até o diagnóstico muito grande, né? Tem um artigo brasileiro do grupo da professora Laura Jardim, que viu que o tempo do início dos sintomas até o diagnóstico varia entre 5 a 7 anos. Né? Então, quando você tem mais de 3 anos, você já considera isso um tempo grande. Então, sim, elas são subdiagnosticadas. Esses pacientes, eles passam por diversos profissionais, por diversos médicos antes de chegar ao neurologista. Então, certamente, elas são subdiagnosticadas. Na minha tese de dissertação, que o Fernando gentilmente comentou aqui, a gente viu uma média na nossa população do SARA de até 7 anos. Então, é muito importante a gente aumentar esse conhecimento para diagnosticar mais e precocemente esses pacientes. Perfeito. A Amanda Mello faz uma pergunta aqui que ela é o seguinte: os pacientes costumam responder melhor ao DBS do que a terapêutica convencional? Na verdade, esses estudos com DPS, eles são ainda estudos pré-clínicos, né? São estudos relativamente e mais para pacientes que teriam refratários, por exemplo, um tremor refratário, uma distania refratária. Então, a princípio, você começa com um tratamento medicamentoso mesmo, até porque o DBS, apesar de já ter, a gente tem no Brasil, mas ele não é amplamente disponível para outras patologias, como Parkinson, por exemplo, que a gente tem muito mais evidência, né? Acho que eu respondi a pergunta. Sim, perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Quer, Jorge, comentar algo? Não, só tem uma pergunta aqui que ficou, né? Não sei se você está conseguindo ver, Carolina. Existe correlação entre o tipo genético de ataxia hereditária e o grau de comprometimento ou progressão da perda de equilíbrio? Do equilíbrio? Vou ver aqui. Repete para minha pergunta, Jorge, por favor. Sim. Sabe dizer se existe correlação entre o tipo genético de ataxia e o grau de comprometimento ou progressão da perda de equilíbrio? Sim, obrigada. Obrigada pelas perguntas também, esqueci de agradecer, mas obrigada pelas perguntas. Existe sim. A gente tem mais dado, na verdade, em relação às ataxias de expansão, né, que a gente tem maior conhecimento. E se sabe que as K2, as K7, as K1, elas têm maior gravidade que outros tipos, como a SK6, por exemplo, que é mais lentamente progressiva, a própria SK27B, as K8. Então, algumas sim têm, principalmente as K1, as K2 e as K7 de expansão das escalas. Em relação às recessivas, a gente sabe que tem algumas que são mais graves, começam mais precocemente, com perdas de capacidade de deambulação, como fibrerrática, telangiectasia. Então, existe essa correlação.
outros fatores também estão relacionados à gravidade clínica, como, por exemplo, nas ataxias espinocerebelares, a maioria a gente encontra uma correlação entre o tamanho da expansão e a gravidade clínica. Então, pacientes que têm expansões muito grandes, eles vão progredir mais rápido e vão ter sintomas mais significativos, né? Uma gravidade maior. Então, além de outros fatores, outros genes de susceptibilidade, fatores epigenéticos, então tem vários fatores que influenciam na gravidade e na progressão. Bom, a Ana Frazão fez aqui uma pergunta, acho que é para o Fernando. Atualmente estou atendendo no modelo intensivo 4 pacientes com SK29. Você tem experiência nesse tipo? Carol, você me ajuda na SK29? Porque eu Então, não me recordo. SK29, eu nunca vi. Eu também. Olha que a gente tem uma série bem grande. E eu sei vários de cabeça, mas assim, a 29, eu peço desculpas, assim, eu não... Eu também nunca tive um paciente com SK29. Assim, parabéns para você, divide com a gente. E tem 4 ainda, Eu tenho 4, eu tô com 4, porque as famílias conversam, né? Então, eu tô com uma da Itália, uma do Chile, 2 daqui dos Estados Unidos. Porque você não está no Brasil. Não. Eu tô nos Estados Unidos, eu tô na Flórida. Entendi. Meu irmão é o Frederico, ele que me convidou. Ele vai lá participar. Bem-vinda, então. O seu nome é? Desculpa, Ana Cecília Frazão. Ana Cecília, Ana, muito obrigado pela pergunta, né, e pelo prazer de poder também estar com vocês de tão longe, nos prestigiando. Obrigado. Eu vou te responder essa pergunta de uma outra forma, né, não em relação ao SK29 em si, mas se você está fazendo esse treino intensivo, você viu que nesses pacientes é essencial que a gente tenha um tripé, né, exercício de equilíbrio, de coordenação e treinamento aeróbio, né? Isso é essencial. O que vai diferenciar em relação ao tipo de SK vai também estar muito relacionado aos sintomas não atáxicos da doença, né? E isso que você tem que estar mais atenta, né, aos sintomas não atáxicos, aquilo que vai dificultar o paciente a realizar a tarefa que você está fazendo. Tem que ser exercícios desafiadores, a gente tem que levar esse paciente, de fato, a um nível de exigência um pouco maior. A gente tem uma tendência, isso é comum até a intervenção, como o paciente ele já tem alterações de equilíbrio, existe uma certa tendência em você propor atividades muito conservadoras, que não vão expor esse paciente até uma realidade maior do que ele já vive no seu dia a dia, né? Então, são pacientes que têm que ser colocados em situações desafiadoras, com progressão do nível de dificuldade desses exercícios, e a literatura traz hoje a importância desses pacientes serem colocados, seja em uma musculação, seja em um treinamento aeróbico, ou uma caminhada, ou uma bicicleta ergométrica. Isso se compõe com relação às atividades de intervenção. E não esquecendo dos exergames, né? Eu citei até aqui no trabalho que eu fiz, né, na pesquisa que eu conduzi, e na literatura tem muitos trabalhos que falam sobre essas evidências, né? E é uma atividade que você consegue motivar o paciente ao desafio do jogo, né? Você consegue fazer com que ele estabeleça as reações de equilíbrio e proteção mediadas ao jogo, né? A interface com o game. E então é uma atividade também que pode ser associada como uma estratégia do terapeuta com relação a exercício de equilíbrio e de coordenação. Bom. Legal. Obrigada, Fernando. Muito obrigada. Bom, perfeito. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui. Deixei no texto aí, no chat, 2 congressos muito interessantes e importantes. Um é da ANERJ, que vai ser agora dia 31 de outubro e 1º de novembro. E o outro já é ano que vem, que é o brasileiro, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, no INSO. Então, já deixei aí a gravura com QR Code para vocês verem a programação e poderem se inscrever. Eu agradeço muito, acho que a noite foi bem proveitosa e acho que é só. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo, muito bom, viu? Obrigado. Obrigada pelo convite, a todos pela presença. Boa noite, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.